Durante a audiência pública realizada na Câmara dos Deputados sobre os inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, o eminente jurista Ives Gandra Martins alertou sobre os níveis atuais de ativismo judicial na Suprema Corte. Ives Gandra Martins disse: "O que nós estamos vendo hoje é verdadeiramente uma invasão permanente de competências do Poder Legislativo com uma opção preferencial para atingir as redes conservadoras." O jurista lembrou uma passagem bíblica em que os judeus recusaram um governo de juízes e disse: "Sei da qualidade dos ministros, mas a função deles é exclusivamente julgar, garantir o direito. Eles não têm vocação política, não têm contato com o povo ou com os representantes do povo. São, de rigor, elementos competentes enquanto na sua área de exercício profissional. Não são políticos, não conhecem o pensamento do povo. No máximo, podem ouvir essa ou aquela corrente. E quando eles começam a ser objetos de preferência daqueles que, perdendo as votações no foro para o qual foram eleitos, que é o Poder Legislativo, correm imediatamente para a Suprema Corte, ela se transforma no maior partido de oposição, que é de rigor o que estamos vendo ultimamente por parte do Supremo Tribunal Federal." Ives Gandra Martins alertou sobre a forma como o Supremo vem sendo usado por um senador de extrema esquerda. Ele disse: "O senador que deu origem a essa perseguição aos empresários é um senador que já deve ter gasto todo o seu sapato em atravessar a Praça dos Três Poderes. Se nós verificarmos, o senador Randolfo Rodrigues, cujo valor eu reconheço, de rigor, perde e vai ao Supremo. Não concorda? Vai ao Supremo. Qualquer medida do Legislativo ou do Executivo, lá está ele, em primeiro lugar, para pedir ao Supremo Tribunal Federal, que se transformou, no momento em que aceitou interferir nos outros poderes, passou a ser um poder político, algo que o ministro Moreira Alves, o ministro Sidney Sanches, o ministro Ilmar Galvão, o ministro Cordeiro Guerra, os ministros até 2002 não permitiam." O jurista explicou que as formações anteriores do Supremo Tribunal Federal não aceitavam a interferência em outros poderes e explicou que a linha adotada pelos atuais ministros não está de acordo com o que a Constituição prevê. Ives Gandra Martins relacionou outros exemplos de ativismo judicial e elogiou as declarações dos outros participantes da audiência pública, alertando: "Eu fico feliz de perceber que, enfim, existem ainda vozes que dizem que há necessidade de mudarmos esta república, que se dê rigor àquilo que aconteceu no Velho Testamento, no livro dos Juízes, para mostrar que os juízes não estão vocacionados para governar. Eles estão vocacionados para decidir questões de direito, mas não para intervir politicamente, o que é uma realidade hoje no Brasil. E a nossa função como operadores do direito é muito mais do que atacar as pessoas, do que entender que eles poderiam estar com preferências ideológicas de má fé, que não o são, porque eu os conheço e sei a qualidade moral de todos eles. Mas eles têm que voltar a fazer com que as águas voltem ao leito do rio, que voltem a fazer do Supremo Tribunal Federal a corte de que o Brasil precisa. Caso contrário, essa ditadura do judiciário nos levará realmente ao risco da democracia." O jurista esclareceu: quem é que está pondo em risco a democracia? Quem é que está fazendo um atentado à democracia? Quem é que está realmente fazendo com que haja uma polvorosa, com cerceamento da liberdade de expressão garantida pelo artigo 5º, incisos 4, 5 e 10, garantidos pelo artigo 220, que permitem a comunicação social em todas as redes sem qualquer limitação? Não são nem os deputados, nem os advogados, nem os empresários. Mas eu tenho a impressão de que com esse cerceamento de pensamento, de liberdade de expressão, aqueles que estão cerceando e, portanto, limitando a democracia no Brasil, não somos nós, mas, infelizmente, os competentes, ilustres e grandes juristas da Suprema Corte.
A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara do canal Te Atualizei, e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Há mais de 14 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida, sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Quero cumprimentar todos que se manifestaram. O Marcelo, a doutora Mariana, aliás, queridíssima amiga, já trabalhamos inclusive com declarações sobre o próprio caso do indulto, quando 10 juristas aqui em São Paulo, inclusive a doutora Mariana, fizeram uma declaração que, pelo artigo 84, inciso 12, o poder do presidente não pode ser reexaminado por um outro poder, é absoluto. Mais do que isso, a pena maior, ela automaticamente elimina a pena menor, que são as outras penas decorrentes da pena maior, que era da prisão. O deputado que deu uma brilhante demonstração, não só de oratória, mas de pertinência do que falou, realmente o que me preocupa como um velho advogado, 64 anos de exercício da advocacia, tendo presidido o Instituto dos Advogados de São Paulo, tendo sido conselheiro durante 8 anos da Ordem dos Advogados aqui na Seccional de São Paulo. Mais do que isso, quando presidi a Comissão de Reforma Política na gestão de Marco da Costa por 3 anos, tinham nos meus 12 membros elementos do maior nível. Pertenciam à minha comissão, que eu presidia, o ex-ministro do Supremo, Nelson Jobim, o professor José Afonso da Silva, um dos maiores constitucionalistas brasileiros, o professor Alexandre de Moraes, à época livre docente da USP e, evidentemente, sem exercício de uma função pública no momento, a professora Samantha Meyer, que foi convidada, inclusive, para essa audiência pública, o professor Ney Prado, fizemos uma comissão e nós discutimos na reforma política como fazer com que a nossa democracia fosse uma democracia de harmonia e independência dos poderes, que tinham elementos do poder judiciário, do poder executivo, que tinham exercido funções, e do poder legislativo lá presente. E, apesar disso, o que nós estamos vendo hoje é verdadeiramente uma invasão permanente do poder legislativo com uma opção preferencial para atingir as redes conservadoras. Mas o que me impressiona mais é aquilo que foi dito, e que talvez os próprios ministros se refletirem melhor, porque estamos num momento de tensões políticas por causa das eleições, deviam lembrar, no passado, algo que sempre me impressionou muito. Eu sou católico apostólico romano e há mais de 50 anos vou à missa diariamente. Sou um leitor natural da Bíblia
antes de começar o meu trabalho diário. O que vale dizer, de rigor, repetidas vezes, eu peço inspiração nas reflexões, meditação, oração e a missa, para daí começar, depois de dar as primeiras horas do dia ao Senhor meu Deus, para poder exercer com tranquilidade as minhas funções. E é interessante que no Velho Testamento, o povo judaico teve, durante um período, o governo dos juízes. Quem ler o Velho Testamento vai verificar o que foi o governo dos juízes para o povo judaico. E o povo não aguentou. O povo foi a Samuel e pediu urgentemente que desse reis, que preferiam reis aos juízes. E Samuel fez a ponderação: vocês não sabem o que é ter reis. O rei vai ter poder absoluto, o rei vai pegar as suas mulheres, o rei vai pegar seus filhos para as guerras, o rei vai mandar e vocês não poderão fazer nada contra ele. E o que o povo judaico disse? Mesmo assim, nós preferimos os reis aos juízes. E aí começou o governo dos reis, porque não aguentava mais o povo judaico o governo dos juízes. O que eu quero dizer é o seguinte: tenho uma profunda admiração pelo Poder Judiciário, por todos os ministros, por todos aqueles. Participei de 3 bancas examinadoras para a magistratura, 2 da magistratura federal e uma para a magistratura estadual. Sei a qualidade dos ministros, mas a função deles é exclusivamente julgar, garantir o direito. Eles não têm vocação política, não têm contato com o povo como os representantes do povo. São, de rigor, elementos competentes enquanto na sua área de competência de exercício profissional. Não são políticos, não conhecem o pensamento do povo, no máximo pode ouvir esta ou aquela corrente, e quando eles começam a ser objetos de preferências daqueles que, perdendo as votações no fórum para o qual foram eleitos, que é o Poder Legislativo, correm imediatamente para a Suprema Corte para que ela se transforme no maior partido de oposição, que é, de rigor, o que nós estamos vendo ultimamente, parte do Supremo Tribunal Federal, o senador que deu origem a essa perseguição aos empresários, é um senador que já deve ter gasto todo o seu sapato em atravessar a pasta dos poderes para poder lá levar. Se nós verificarmos quantas vezes o senador Randolfo Rodrigues, a quem eu reconheço o valor, mas que de rigor perde e vai ao Supremo. Não concorda, vai ao Supremo. Qualquer medida do Legislativo e do Executivo, lá está ele, em primeiro lugar, para pedir ao Supremo Tribunal, que se transformou. No momento em que aceitou interferir nos outros poderes, passou a ser um poder político. Algo que o ministro Moreira Alves, ministro Sidney Santos, ministro Mar Galvão, ministro Cordeiro Guerra, os ministros até 2002 não permitiam. As discussões no Poder Legislativo eram sempre respeitadas. Quando iam pedir, eles diziam: nós não admitimos. Isso é matéria de competência de outros poderes. Feita a lei, nós vamos examinar se ela é constitucional ou inconstitucional, mas não interferiremos nos outros poderes. Quando nós tivemos, por exemplo, a impeachment do presidente Collor, se seguiu rigorosamente o regimento interno do Senado. Quando tivemos o impeachment da presidente Dilma, o Supremo fez o regimento do Senado, matéria que era da exclusiva competência do Senado. Fizeram, inclusive, meu amigo, tenho livros escritos com ele, respeito como titular que é de Direito, de Teoria Geral do Estado, da Universidade de São Paulo, quando o ministro Lewandowski, de um lado, conseguiu separar o que a Constituição não permitia, a improbidade administrativa que levou ao impeachment, da perda dos direitos políticos, que serão penas concomitantes, é evidente que houve uma
um acréscimo à Constituição, transformou-se num constituinte complementar. Quando o presidente Ricardo Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski, grande jurista, declarou que uma vez o presidente Lula, tendo sido absolvido, tendo sido isentado pelo ministro Fachin, fazendo com que os processos fossem anulados por força de incompetência de foro, que inacreditavelmente um juiz, 3 desembargadores, 5 ministros do STJ, 6 ministros do Supremo não perceberam algo tão elementar como era saber se um juiz é ou não competente para examinar uma questão. Mas o ministro Lewandowski proibiu o uso de qualquer prova daquelas que tinham sido obtidas nos outros processos, ao ponto de uma juíza de Brasília dizer: estou no processo com indícios mais do que suficientes, mas proibido de utilizá-los, absolvo não só o ex-presidente Lula, como mais outro dos condenados. Então, tudo isso demonstra, sem entrar no mérito, sem atingir as pessoas dos ministros, uma linha que não é a linha que os constituintes colocaram na Constituição. Me lembro, por ter participado de audiências públicas, por ter comentado com Celso Bastos, em 15 volumes, mais de 10.000 páginas, a Constituição, por estar em contato permanente com o relator da Constituinte, até hoje, conselheiro meu no Conselho Superior de Direito da FEComércio, como eu sou conselheiro do seu Conselho de Notáveis que ele preside na Confederação Nacional do Comércio, Bernardo Cabral. Sei perfeitamente que os constituintes lutaram para que houvesse harmonia e independência dos poderes e que os poderes se respeitassem, sem invasão de competências. E reitero, com toda a admiração que tenho, até porque amigo e tendo escrito livros com 7 dos 11 ministros, eu não me conformo com isso. E fico satisfeito de ver que não é uma voz isolada de um dinossauro do direito, mas somos jovens que estão dizendo a mesma coisa. O ministro Marcelo, o procurador Marcelo, os deputados com uma oratória comovente para um velho quando ouve, essa energia para mostrar que nós temos que defender a cidadania, pela Mariana, pelo Paulo, advogados jovens que podem levar essa luta da cidadania, em que os advogados são sempre a primeira linha de defesa, porque fazemos sempre defesa das instituições pro bono, porque os clientes nós recebemos os nossos honorários, mas temos que fazer pro bono. Eu fico feliz de perceber que, enfim, existem ainda vozes que dizem que há necessidade de mudarmos essa república e que, de rigor, aquilo que aconteceu no Velho Testamento, de o livro dos juízes, for mostrar que os juízes não estão vocacionados para governar, estão vocacionados para decidir questões de direito, mas não para intervir politicamente, que é uma realidade hoje no Brasil. E a nossa função como operadores de direito é muito mais do que atacar as pessoas, do que entender que eles poderiam estar com preferências ideológicas de má fé que não são, porque eu os conheço e sei a qualidade moral de todos eles, mas que eles têm que voltar, fazer com que as águas voltem ao leito do rio e que voltem a fazer do Supremo Tribunal Federal a corte que o Brasil precisa ter. Caso contrário, essa ditadura do judiciário nos levará realmente ao risco da democracia. E, a meu ver, se nós analisássemos friamente, sem tentar atingir nenhuma das pessoas, o que está escrito aos penalistas que aí estão, do 359, letra L, do Código Penal, quem é que está pondo em risco a democracia? Quem é que está fazendo um atentado à democracia?
Quem é que está realmente fazendo com que haja uma polvorosa, com um cerceamento da liberdade de expressão, garantidos pelo artigo 5º, inciso 4 e 5, 10, garantidos pelo artigo 220, que permite a comunicação social em todas as redes, sem qualquer limitação? Não são nem os deputados, nem os advogados, nem os empresários, mas eu tenho a impressão que com este cerceamento de pensamento, de liberdade de expressão, aqueles que estão cerceando e, portanto, limitando a democracia no Brasil, não somos nós. E, infelizmente, são os competentes, ilustres e grandes juristas da Suprema Corte. E é isso que eu gostaria que eles refletissem, que, para garantir a democracia desse país, para que realmente vivamos naquilo que os constituintes desejaram em 88, depois de 20 meses de discussão para termos um país realmente democrático, que eles voltem a ser o poder judiciário que todos nós desejamos, que voltem a fazer do Supremo Tribunal Federal a grande instituição que era no passado, e que, infelizmente, no momento, até de moradores de rua já têm ouvido críticas à Suprema Corte e que, infelizmente, levou a Folha de São Paulo, meses atrás, numa pesquisa de quais poderes punham em risco a democracia, 63% da população brasileira entendia, na pesquisa da Datafolha, que a Suprema Corte punha em risco a democracia. E é isto que é a minha luta de um velho professor de direito, de um velho advogado, de que eles voltem a ser o que era o Supremo do passado. Qualidade tem, mas tem que deixar de ser políticos. Para isso eles não têm vocação, não foram eleitos pelo povo. Para serem realmente magistrados, estão altamente preparados. Basta continuarem a ser o que não é pouco, serem os garantidores da Constituição, os guardiões da Constituição. Era isso que eu queria dizer, meu prezado deputado Daniel Silveira.